que bom o nosso encontro aqui da quarta-feira no podcast Falando de. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje a nossa prosa é especial de boa, porque nós vamos conversar com um escrevinhador, né, que é o D'Artagnan da Silva Zanello, professor de História, mestre em Ciências Sociais aplicada, um bebedor de café, faz o programa da Ave Maria na Rádio Iguaçu, em Reserva de Iguaçu, que o nosso convidado hoje é lá de Reserva de Iguaçu, é escritor, né, escreveu o livro A Quadratura do Círculo Vicioso, tem também as crônicas sobre os mistérios do Rosário, né? Então, é uma pessoa, já foi professor universitário, professor do Estado aí, e é uma pessoa apaixonada por escrever. Isso eu tenho certeza. É um articulista do portal Fatos do Iguaçu e é um articulista há muitos anos do Fatos do Iguaçu. D'Artagnan, prazer muito grande receber você aqui no nosso podcast Falando de. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a primeira provocação que eu te faço é: o que faz o D'Artagnan sair da cama todas as manhãs? Boa noite, Nara. Boa noite como é que eu chamaria, os ouvintes? Os internautas. Internautas aí da TV Fatos. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Contigo aqui. O Naor, vocês não estão vendo, ele está escondidinho, né? Ele é tímido. Exato. Veja, se a gente fosse elencar assim, o sair da cama todo dia, né, eu poderia responder de uma maneira bastante jocosa, né? É o despertador. Mas a gente pode elencar uma lista bem grande, mas eu acho que a primeira coisa que a gente, pelo menos na minha vida, procuro colocar é o compromisso. Então, nós temos um compromisso com a família da gente, nós temos um compromisso com os nossos colegas de trabalho, com os meus alunos, comigo mesmo, com Deus. Enfim, é uma série de elementos que compõem a nossa vida, né? Então nós temos compromissos firmados com inúmeras pessoas que estão próximas de nós e outras não tanto. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Chesterton, né? Gilbert Chesterton. Ele falava assim, de maneira bem jocosa, brincando, que só tem duas coisas que a gente tem que levar a sério na vida, que é dívida de jogo e promessa. Resumindo, a única coisa que realmente merece toda a nossa atenção são as promessas que nós firmamos, né? Então, quando nós falamos em compromisso com pessoas, nós estamos falando de promessas que nós acabamos por acordar com todas essas figuras, né? E é isso que nos torna maduros. Quando a gente é jovem, né? Bem jovem, a gente não tem muitos compromissos. Quando eu falo compromissos, no sentido desse comprometimento com algo e com pessoas. Sim. E conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, essa teia de compromissos vai se alargando. E, obviamente, a nossa percepção da vida muda bastante. Né? Então, o que me faz realmente levantar todos os dias de uma maneira bem simples é isso. É esse compromisso amoroso que eu tenho com muitas pessoas que estão próximas e outras não tão próximas de mim. Até uma das coisas, né, a gente que convive com você aí já há um bom tempo. Desde 97, né? Desde 97, então é um chão. É um chão. Vai dar 30 anos, hein? Daqui a pouco dá 30. Mas ela já teve que começar a programar a festa dos 30. Exatamente. Então aí inclusive esses dias eu vi ali nos escritos teus você falando do momento em que você viu um texto teu escrito no jornal, né? Uhum. Que você colocou. E de lá para cá você escreveu, né? Em vários estilos, em vários locais, em vários momentos. Que é o escrever para você? Esse escrevinhador, ele é muito forte dentro de você. Então, quem é esse escrevinhador? Bem, escrever para mim... Tinha um escritor amigo meu, falecido já, que Deus o tenha, que era o Jânio Cristaldo. Ele é tradutor do Ernesto Sábato, que é escritor argentino que eu também gosto pra caramba. E uma vez ele falou para mim, tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, inclusive.
assim, Zanella, gauchão lá de Dom Pedrito. Ele, Zanella, sabe o que leva um escritor a escrever? Eu formulei um monte de groselha. Né? Ele, nada disso, Zanella, é só vaidade. É só vaidade. E isso não deixa de ser verdade. Né? Isso não deixa de ser verdade. Todo artista, né, seja da palavra, seja das artes plásticas, o que for, há um quê de vaidade, o qual nós temos que tomar muito cuidado. Né? Isso a gente tem que realmente policiar muito. Mas assim, uma das razões que me move a escrever, a primeira delas, de todas elas, é que eu sempre encarei a escrita como um complemento da minha atividade pedagógica. Um dos filósofos assim, que eu gosto pra caramba e que me influenciou bastante é o José Ortega y Gasset. E o José Ortega y Gasset, a maioria absoluta da obra dele, ela é formada por crônicas de jornal, ensaios mais longos. Inclusive, a família dele tinha um jornal em Madrid, né, que era o Diário del Sol. E eu olhava para aquilo e falava, isso é muito bacana, né? Você entender que a sala de aula ela não se restringe às quatro paredes, então só a preleção que o professor faz em sala de aula. Ela é muito mais ampla. E aí aquilo realmente me encantou muito. Né? E eu falei, poxa vida, eu acho que a minha atividade docente ela tem que caminhar nesses dois nichos. Né? E uma outra coisa que era muito que me leva a escrever é algo que eu aprendi com o filósofo francês Alain. Né? Uma coisa que o Alain ele chama muito a atenção é que ele fala assim, que escrever é uma forma que você tem de organizar as suas ideias, os seus sentimentos e a sua percepção do mundo. Né? Veja, todos nós, e é uma coisa muito bacana, quando a gente lê um cronista, um romancista, um contista, de repente você está lendo aquilo e você fala assim, puxa vida, esse desgraçado disse o que eu queria ter dito. Então, esse é o papel o grande papel do escritor, né? Que é o de tentar tornar dizível aquilo que as pessoas, de um modo geral, estão percebendo, mas não conseguem fazê-lo. Né? Expressar as impressões imprecisas da vida. Então, isso é uma outra coisa assim, que eu tenho comigo. A gente tem muitas ideias na cabeça, pontos de vistas, né? E aí, quando você está pensando, né, você vê aquele turbilhão na sua cabeça. Só que o turbilhão, ele por si só, ele acaba se perdendo, você vai indo. É quando você senta e você começa a organizar, colocar aquilo no papel, veja, você percebe que aquilo que te parecia tão claro não é tão claro assim. Aí você tem que começar a ordenar, tem que começar a organizar. E quando você organiza aquilo no papel, no texto, você reorganiza e reordena-se interiormente. Né? Então, essa, para mim, assim, escrever, além tem esse aspecto pedagógico, né? Desde a primeira crônica que eu publiquei aqui com vocês, em 97. No correr toda a minha vida, eu sempre tinha isso comigo. É uma forma que eu tenho de me comunicar com alunos, ex-alunos, possíveis alunos e leitores, obviamente. Né? E a segunda parte é isso como um exercício intelectual. Quando eu ainda era muito novo, eu vi assim que muitos dos escritores que eu tinha uma grande admiração, todos eles tinham um pé na sala de aula. Né? E eu percebia que aquilo era algo importante. E quando eu conheci o Alain, ele colocava, olha, isso aqui você organiza o seu interior. Outro escritor francês que eu gosto muito, que ele fala a respeito disso, é o Julien Payot. Né? Que o Julien Payot, uma expressão que eu acho muito bonita que ele utiliza. Ele fala assim, o que é escrever? Escrever é falar com as mãos. Né? E só que é um falar diferente, porque quando a gente... E aí que é legal. Na fala, da forma que nós estamos conversando aqui, eu não tenho como editar isso. Exatamente. Então aí, galera, do jeito que saiu, foi. Agora, quando você escreve, o que você faz? E é uma coisa que eu falo para os meus alunos, ó. Tá, quando a gente vai escrever, lembra o seguinte. Você vai falar com a mão. A gente não pensa, olha que interessante, a gente não pensa para falar. Então, quando você fala, a groselha que vier sai. Agora, quando você vai escrever, qual que é a primeira coisa que você faz? Pensa. Né? Aí você trava. Faz o seguinte, a primeira coisa, tranca o pensamento
E aí você fala assim, fale com as mãos. Puxa vida, trabalho daquele barbudo lazarento. E vai escrevendo, conforme está vindo. Saiu tudo? Legal, agora você vai reler. E aí é que você vai desbastando. Ou seja, você vai lapidando o seu pensamento. Né? Então, acho que isso é um exercício intelectual muito importante. Né? E veja, nós não temos resistência a falar. Porque falar é fácil. Mas as pessoas têm uma resistência muito grande a ler e a escrever. Porque isso demanda da gente um certo esforço. Tem que dar um tempo. Eu acho que, por exemplo, quando eu vou escrever, é aquele negócio assim, se vê o texto está pronto. Mas você tem que dar pelo menos umas 7 buriladas nele. Né? Não é questão só da correção ortográfica, gramatical, né? Porque eu sou dislexo. Esse detalhe que é importante. Mas é a questão que, por exemplo, às vezes aquela frase primeira que você escreveu que te pareceu assim, nossa, ficou do caramba. Quando você lê, você vai lá, querela, nossa, né? Aí você modifica. Às vezes tem uma palavra que soava tão bem, você vai lá. Isso eu percebo que até nesses próprios anos todos que eu venho escrevendo como cronista, eu olho assim, eu vejo os textos antigos, poxa, eu podia ter usado outras palavras ao invés daquela. Só que o meu intento era outro na época. Eu pensei, vou colocar uma palavra um pouquinho mais complicada porque eu quero que o meu leitor procure um dicionário. Não é que o tempo que a gente vai envelhecendo, então, as pessoas não procuram um dicionário. Então, e sem falar que o texto ele fica ali quebrado, truncado, e o pensamento não fica claro. E o legal do exercício da escrita é isso, que às vezes você se esforça para obter uma certa clareza, mas ela é difícil de se obter, né? E é um esforço bacana. Então, tem esse elemento didático, mas também esse elemento de autoaprendizagem, né? Que eu carrego comigo durante todo esse tempo e espero continuar carregando enquanto Deus me permitir, eu não vou dizer lucidez, né? Porque eu acho que me falta bastante, mas a capacidade pelo menos de poder utilizar as palavras, que eu acho que é imprescindível. O terceiro elemento que eu gosto de destacar com relação à escrita, né, é que quando a gente para e senta para escrever, né, isso é muito legal quando a gente é jovem, né, a gente olha assim, não, vou escrever poesia, né, ou vou escrever uma crônica, alguma coisa assim. E a gente vai tentar dizer as coisas e não encontra maneira de fazê-lo. Isso é uma coisa que acontece com muitos jovens e, obviamente, com muitos adultos. Mas o que é interessante, tem aquela coisa que todo professor de português fala. Daí é um bordão praticamente, mas como muitos bordões, ele é bem verdadeiro. Como é que você aprende a escrever razoavelmente bem e com uma relativa clareza? Quando você lê bastante. Exato. Aí a pergunta, por quê? Porque é uma coisa bem simples, né? A gente escreve a forma como a gente escreve, ela é medida e pautada pelas formas as quais nós absorvemos com os nossos olhos ou com nossos ouvidos, porque você ouvir alguém ler tem o mesmo valor. Eu sempre brinco com os alunos, veja, você pega o garotão lá, a garotona, tá ouvindo lá o seu funkinho, né? Não vamos nem citar as letras, né, maravilhosas que você tem ali. Bem, você está acostumado a só ouvir isso, ou está acostumado a só ler mensagem de WhatsApp, Twitter, né, ou o que for. Então, a tua linguagem escrita vai ser pautada pela linguagem escrita que você está habituando os seus sentidos. Podemos dizer assim que o nosso íntimo é como se fosse uma grande caixa de ressonância. Então, quando você recebe informação, né, que o mundo te apresenta, a gente vai ressoar, vai replicar isso na medida das formas de comunicação que nós fomos, das formas de expressão que nós fomos assimilando com o passar do tempo. Então, o indivíduo chega lá, recebe uma informação, ela é muito reativa. Ele vai dizer aquilo de acordo com os conceitos, preceitos, preconceitos que ele tem consigo. E repare, quando a gente vai falar, conversa de boteco, nossa, frequentemente a gente faz, quando a gente vai discutir, vamos pegar aquele assunto, né? Discutir política, religião, futebol, você vai adotar o quê? Você vai pegar as frases feitas
que você ouviu num Reels, que você leu num Twitter ou num videozinho que você recebeu no grupo do WhatsApp. Você repete a mesma coisa, como se fosse tua. Veja, todo mundo faz isso. Agora, o que é interessante? A tua qualidade de comunicação, isso é uma coisa que o Fernando Sabino falava, que eu acho maravilhoso. A tua qualidade de comunicação é pautada pela tua capacidade de expressão, que só é ampliada na medida em que você se permite ser banhado por aqueles que mais se dedicaram a utilizar esta ferramenta maravilhosa que é a língua portuguesa. Então, a gente está falando aqui de correção gramatical, ortográfica, nada disso. Estamos falando no poder do uso da língua. Né? E é isso que é legal. Né? Então, quando você começa a ler bastante, certo? Você vai notando que aquilo que você leu, aquelas frases de efeito, né? A gente pode dizer assim que na literatura é igual aqueles contador Geiger lá de radiação, né? Chega um momento que é uns momentos tem aquelas frases que, digamos assim, elas condensam a realidade. E quando você vê, você está utilizando, ao invés da mensagem do Twitter, você está utilizando aquela expressão sem perceber. Não só isso. Isso é um exercício que um tempo eu propunha para os meus alunos. De vez em quando eu proponho. Mas não todos optam em fazer, né? Essa é a sugestão que eu faço. Você quer entender como que a linguagem que a literatura que nós consumimos, ou a não literatura que a gente consome, molda a nossa maneira de se comunicar, seja de forma escrita ou falada? Então vocês pegam um livrinho bem bacana, que eu adoro, livro de cabeceira, que são os Sonetos de Camões. Então você pega lá os Sonetos de Camões e faz o seguinte: de manhã cedo, olha galera, anota exercício, tá? O senhor vai cobrar. De manhã cedinho, religiosamente, abriu, pega o primeiro soneto, lê, mas tem que ler em voz alta. Não precisa ser em público, por favor, é sozinho no teu quarto. Quando você começar a recitar aquele soneto, aqueles 14 versinhos, você vai ver que você vai gaguejar, você vai trupicar e não vai conseguir dar a musicalidade que aquele soneto tem. Fechou? Beleza. 10 horas da manhã, você pega de novo o mesmo livreto, Sonetos, Camões, o mesmo soneto. Leia de novo. Ao meio-dia, encheu 60 folhas, sossegou, mais uma vez o mesmo soneto. No meio da tarde faz a mesma coisa, ao final da tarde faz a mesma coisa e antes de dormir faz a mesma coisa. No outro dia que você faz, você troca o soneto. O outro soneto. Faça isso por uma semana. Você vai notar que sem querer, quando você for escrever alguma groselha no grupo de WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, no Instagram, você vai ver que sem você se dar conta, você vai estar rimando. Não é porque você quis. É porque aquela estrutura foi absorvida e integrada na tua personalidade. E você começa a se expressar daquele jeito. Da mesma forma que a gurizada, quando estão ouvindo certos ritmos musicais, de repente estão mandando a fita porque eles não querem ter caô. Não é porque eles pensam para dizer isso, porque ninguém pensa para dizer o que diz. Ele simplesmente diz. Então, o que é legal é isso. Então, o exercício, né, do escrever, ele não é, eu pelo menos penso isso, ele não é meramente acessório, tanto no aprendizado, né, quanto na atividade docente. Eu acho que é um elemento complementar bem interessante, não complementar, é parte integral. É parte integral do exercício, né, de você construir-se como indivíduo. Não que tenha que escrever para tornar público. Né? Não, mas o legal de escrever é justamente isso, de se ter um processo de autoconhecimento. Inclusive é uma sistemática muito usada e recomendada quando você está fazendo terapia, né? Você está fazendo terapia, em qualquer uma dessas, na psicanálise, seja psicólogo, um dos caminhos, né? Os viés que se usa para que a pessoa, principalmente se ela estivesse extremamente em ebulição, é ela sentar e escrever, né? Não precisa, como se diz, não precisa necessariamente aquilo ter uma ordem, mas e ainda se recomenda, você escreve e depois lê, porque é como se, na terapia, é como se você se projetasse, né? E aí você vai ver você, né? Que ao ler você vai ver você.
E aí até se assusta, né? Exatamente. O que é legal é isso, ó, você falou. No processo de terapia, você só regurgita para fora aquilo que te incomoda. Eu dou, no meu ponto aqui, ó, eu dou um passo a mais. Você vai trabalhar isso aqui agora. Você vai dar uma forma para isso. Né? Então, isso que eu vejo assim, que a escrita, né, ela é tão importante. E me causa certo pavor quando eu vejo assim, um certo desdém que você tem na sociedade contemporânea em relação a isso. Inclusive em relação à própria educação. Né? Então, quando você tem aquela visão de que a prática da escrita ela é apenas uma obrigação escolar, ou a prática da leitura sendo uma mera obrigação escolar, né? Enquanto são elementos constitutivos do ser humano. Então, um negócio que é bem interessante, a gente pensa nessa questão da importância da leitura para a gente, né? É você pensar o que é o ato de ler, né? Que é bem distinto do mero ato de você assistir a um vídeo ou ouvir um podcast. Nada contra os podcasts, nem os vídeos, mas são elementos totalmente distintos. Né? Tem até um teórico da comunicação que eu pessoalmente gosto pra caramba, que é o Marshall McLuhan. Tem uma obra dele que é Os Meios de Comunicação como Extensão do Seu Próprio Corpo. E tem uma frase dele, né, que é um bordão do meio da comunicação, fala assim, que o meio é a mensagem. E que é legal assim, que como todo bordão ele é repetido a exaustão e muitas vezes o seu sentido acaba se perdendo. E que é interessante, quando ele fala assim, ó, que o meio é a mensagem, né, isso é muito legal, é que o meio de comunicação através do qual você transmite uma mensagem, esse meio não é que ele muda a forma da mensagem, ele muda o sentido. E aí, por exemplo, eu vejo muitas vezes ruídos que acontecem, né, seja na grande mídia, seja nas redes sociais, pode ver em relação aos meus próprios escritos. Uma coisa é eu estar aqui conversando com você sobre esses assuntos. Então, sim, esse bate-papo, não é que ele dá uma forma para o que nós estamos aqui, que eu estou dizendo, mas ele dá um sentido. Agora, imaginemos o seguinte, a mesma mensagem, ela não está sendo transmitida por um podcast. Ela está sendo escrita num jornal. A forma escrita muda o sentido. Ah, com certeza. Total. Tem um exemplo que é bem legal, quer ver? Ó? Que assim, o pessoal tem muito hoje. Hoje é o universo dos vendedores de cursos, né? O meu perfil no Instagram eu coloco assim, né? Quem eu sou papapá, eu digo, não vendo curso. Eu sou vendedor de nada. Sou péssimo para isso. O quinto é o seguinte, né? Não, pelo menos a pessoa está tendo contato com este tipo de conteúdo. Tá. Agora, o que é interessante? Veja, lembra, o meio de comunicação não é que ele muda a forma, ele muda o sentido. Então, vamos lá. Quando você senta e lê, veja, é o momento em que você para e se distancia. Você literalmente se desconecta. Né? É isso que você faz. Aí você abriu o livro, então você está em silêncio com o que há de melhor e pior na alma humana. E você, quando eu falo melhor e pior, assim, não no sentido de ser verdadeiro ou falso. Eu assim, você vai pegar um livro de Stephen King, está diante de um negócio, né, o Cemitério Maldito. É um negócio que tu vai entrar e vai te judiar, certo? Mas você está com uma certa intimidade profunda com a alma de outra pessoa. E é nesse silêncio que você vai dialogar com essa pessoa. Como Mikhail Bakunin, filósofo anarquista, ele fala, né, ler é dialogar com a humanidade. Né? Sim, com a humanidade e com o indivíduo em particular. Exato. Veja, essa é a relação que você tem. Quando você está lendo, isso é uma coisa que é legal. Né? A pessoa lê aquilo, e aquilo pode ser uma leitura água com açúcar, porque de vez em quando a gente quer uma leiturazinha água com açúcar, e às vezes você quer ler um livro cabeçudo. Aquele negócio que você vai ler e vai te incomodar. Né? Você vai pegar e ler um Arthur Schopenhauer. Né? E para muitos, aí, né, vai ler um Olavo de Carvalho. Cara, aquilo vai te cutucar, vai te incomodar. Né? E é legal, assim, você às vezes escreve do lado, xinga a pessoa e tal. Mas o que ele está fazendo? Veja, você está tendo um debate com o indivíduo. Aquilo está mexendo contigo. Né? Agora, pegue um vídeo do TikTok ou de qualquer coisa assim. Então, primeiro que é um vídeo curto. 1 minuto e meio.
Olha que interessante. Aqui eu parei. E veja, nesse processo todo que eu estou descrevendo, quando você está lendo, você lê, aí você relê, porque você não entendeu. Ou você relê, porque quer saber se, mas será que esse cara escreveu isso mesmo? Né? Veja, aquilo vai te incomodando e mexendo contigo. Agora vamos pegar qualquer uma das coisas que eu falei aqui. Você vai ver um vídeo no TikTok. Aquilo não vai ter o mesmo sentido. Por quê? Primeiro que você não se desconectou do mundo. Você não parou para se entregar naquele momento. Você continua no fluxo. No fluxo dopaminérgico. Aí você está ali. Primeiro que tudo aquilo que você veja, se você ler tudo, refletir, uma crônicazinha que seja, você ia gastar ali, para a primeira leitura da crônica de uns 5 minutinhos, daí para você se incomodar mais um tanto, e às vezes você vai ficar incomodado o dia inteiro, xingando o autor até 2 dias. Exato. O vídeo. Não sei se o pessoal está vendo aqui, não, eu estou. Porque você não parou. Né? E veja, e você ainda, isso é um negócio importante, você está condicionando a tua percepção e, consequentemente, veja, a tua percepção e tua capacidade de concentração e atenção. Não pelo conteúdo que está sendo comunicado a você, mas pelo estímulo dopaminérgico que ele está te dando. Ou seja, que ele está te dando um prazer imediato. Leitura, seja de uma crônica miserável como as minhas, ou seja de um grande autor como o Alain, veja, aquilo vai exigir de você algum esforço. E, com o perdão da palavra, poucas pessoas estão dispostas a isso. E isto, veja, essa capacidade de você ser capaz de abrir mão de uma satisfação imediata para a obtenção de um bem maior de longo prazo, deveria ser o elemento central na formação de qualquer pessoa. E a leitura tem esse papel. Né? A leitura, a escrita, certo? Aliás, a prática de qualquer arte, sejam artes plásticas, sejam as artes das letras, sejam as artes marciais. Veja, qualquer um percebe, você poder realizar a arte da culinária. Você só consegue obter a maestria mediante humildade e esforço. E a leitura, ela nos propicia tudo isso. Né? E uma coisa que eu gosto de colocar sempre quando me apresento como escrivinhador é porque eu sei que eu não sou um escritor. Certo? Os escritores são aqueles indivíduos que têm esse diálogo profundo e constante com toda uma tradição de uma arte, que é a literatura universal. E tem uma expressão do Aureliano Chaves, o Daor lembra quem era Aureliano Chaves. Aureliano Chaves dizia, né, que ele fala assim, ó, esse banquinho é pequenininho, mas quem sente sou eu. Eu sei que eu não sou um escritor, mas eu sou um escrivinhador, certo? Então, nesse banquinho que eu sento. Os bancos maiores não, tem um universo de distância. Mas mesmo como escrivanhador, eu acho que esses 2 elementos que eu citei anteriormente me são muito caros na prática da escrita. E esse outro terceiro, que eu considero fundamental. Né? Tanto que quando eu vejo assim, algumas manifestações, né, sejam nas redes sociais, às vezes em conversas casuais, a gente percebe como que esse condicionamento que nos é dado, né, pelas mídias digitais e pela grande mídia de um modo geral, afeta a forma das pessoas lerem. Até eu falo brincando com meus alunos, o problema é que as pessoas hoje em dia leem com o fígado, não com os olhos. Né? Me lembro de uma amiga minha, assim, ela tinha lido uma crônica do falecido Arnaldo Jabor, né? Nossa, ela ficou muito pau da vida com aquilo. Como é que ela escreveu esse negócio aqui? Eu falei, deixa eu ler. E eu fui lendo. Né? E ele usava umas expressões, porque o Arnaldo era extremamente irônico, sarcástico. E veja como isso é perigoso hoje em dia. Uma das coisas mais deliciosas que existem na literatura é a ironia. Aliás, o patrono da nossa literatura, que é o Machado de Assis, o cara é de uma ironia extremamente irônica. O Bruno Tolentino falava assim, né, que se convidasse Machado de Assis para um coquetel, ele levaria um coquetel Molotov. Ele era um coquetel Molotov. Então veja, a ironia é uma das coisas mais maravilhosas. Só que hoje em dia você tem que tomar cuidado em utilizar uma ironia, um sarcasmo, então você é cancelado, é processado. Por quê? Porque as pessoas não... Ou no mínimo você é odiado. Né? Mas por quê? Porque as pessoas leem com o fígado e à procura do estímulo dopaminérgico.
Né? Basicamente isso. Aí não consegue perceber aquela afinidade, porque você fala, não, você tem que entender que ele está tentando nos provocar. E veja, esse é um elemento fundamental da literatura. Ele é de provocar, né? O falecido Miguel Fernandes, ele falava assim, né? O papel da literatura e do jornalismo é provocar. O resto é secos e molhados. Uma vez o Ratum, né, o autor lá dos Dois Irmãos, foi um bate-papo como esse que estamos tendo aqui. E aí, tinha as perguntas do público, passaram lá para ele. E daí a mediadora perguntou, Ratum, você não acha que seus livros são muito pessimistas? Assim, eu falei assim, olha, eu escrevo literatura, não autoajuda. Nada contra a autoajuda, como eu falei no começo. Às vezes tem dias que você, poxa, não estou afim de pegar a cabeça, eu quero ler o Gibi do Fantasma. Eu posso realmente muito Gibi do Fantasma. Olha aí, pronto, temos um clubinho aqui. Eu gosto muito também, nossa. Até porque eu sempre achei que ele é um herói humano. Ele não tem um superpoder, ele tem uma capacidade e aquela coisa intelectual ali de resolver as coisas. E aquela coisa da tradição, do espírito que ama, chama de massa. Você não quer esquentar muito a cabeça. Mas o papel realmente da literatura, né, seja um romance, um conto, um tratado filosófico, uma crônica, em especial a crônica, que é o grande gênero brasileiro, né, é justamente esse de nos incomodar. Né, aquele negócio assim, você, em 2.300 caracteres, você vai fazer uma pessoa rir, ou você vai fazer uma pessoa chorar, ou vai fazer uma pessoa morder os lábios de raiva. Mas é esse o papel, é para te dar aquela chacoalhada, né? Que é tão importante, né? Um dos grandes defensores da crônica, sempre chama uma crônica de subliteratura, né? Era o falecido, só fui citar o nome do abençoado, agora me fugiu da memória, Carlos Heitor Coni, né? Grande romancista, e ele falou assim, eu sou apaixonado pela crônica, né? Que é literalmente aquela conversa, se imaginemos assim, aquela conversa de pelo ouvido que você tem com alguém no ônibus, isso é a crônica, né? E ele não sabe, olha, se pegar a história do Brasil, ela é recheada de grandes cronistas, né? E todos eles tinham muito claro isso aí, ó, é o papel provocador. E é importante isso, né? Aquela questão de nos... Não vou usar aquela frase de coach que eu acho pavorosa, retirá-los da zona de conforto. Porra, levei uma vida inteira para entrar numa zona de conforto, agora o cara quer me tirar daqui, né? Tem aquela outra que fala como é que é, sai da zona de conforto. Pois é, lá no pé do Everest tem um monte que saíram da zona de conforto. Não é questão de tirar a zona de conforto, mas é literalmente, como que os garotos fazem, adoram esse gesto que eles fazem, é ampliar os horizontes. E muitas das vezes a gente só amplia os nossos horizontes quando a gente tem um certo choque de arrumação, né? Quando tem esse incômodo, né? Que você para e pensa, né? Pô, como é que o cara foi escrever isso? Ou às vezes o contrário, como eu tinha falado no começo. Disse tudo que eu queria dizer, mas não sabia como. Exatamente. Então eu acho que assim, quando você começa a explorar esse aspecto da leitura, da escrita, né? É algo que realmente... e volto mais uma vez, uma extensão, no caso meu particular, da minha atividade pedagógica. Dos escritores, de um modo geral, né, esse papel justamente de tentar dizer o que está todo mundo vendo, mas que ninguém consegue expressar. Inclusive meu pai sempre dizia que a coisa mais difícil é falar do óbvio, né? Porque com o óbvio você vai falar aquilo que todo mundo vê, mas não expressa. Enquanto o nosso convidado aqui molha a goela um pouquinho, né? Porque a gente sentiu que é realmente uma paixão, né? Escrever. Vou lembrando você aí primeiro para você curtir, né? Compartilhar. Se não é inscrito no canal da TV Fatos, se inscreva, acione o sininho. E também para agradecer aí, né, o pessoal, né, do Espaço Marias, que é o Espaço Marias que trabalha lá com a gente, que prepara aí, que faz aí, né, deixa minhas unhas bem bonitas lá, a Paola, para estar aqui com vocês, uma maquiagem, o cabelo. E lá tem a terapeuta capilar Vânia Levinsky. Se você tem uma questão capilar e quer conversar sobre isso, quer saber como é que pode fazer, seja homem, seja criança, seja uma mulher,
no Espaço Maria, com a Vânia, terapeuta capilar, você vai ter uma excelente acolhida e vai estar diante de uma profissional atualizada, que está sempre buscando o melhor. Inclusive hoje ela tem uma aparelhagem, uma maca lá preparada não só para te atender com muito conforto, mas para oferecer uma diversidade de tratamentos que é inclusive única aqui na região. Então é um espaço muito bacana. Se você não quer um tratamento capilar, mas é uma mulher e quer cuidar da sua beleza, da sua autobeleza, também é um espaço fantástico. Então, nos teus escritos, né, e nos teus posicionamentos, a gente percebe muito forte também a questão da fé. Né? Inclusive, você tem aí, eu li, achei muito interessante ali, né, as suas crônicas, os trabalhos que você faz ali em questão do rosário. Esta fé, né? Hoje em dia tudo é muito questionável, inclusive a fé. O rosário é uma coisa muito importante para quem é católico. Como é que é isso para você? Porque como normalmente o que as pessoas têm? A pessoa que é ligada, né, trabalha com história, passou ali pelas ciências sociais, tende, né, as pessoas sempre têm uma ideia que esse povo é ateu, né? E aí o teu processo é bem ao contrário, a gente observa que a fé está presente aí. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa fé, desse encontro com o rosário, inclusive você faz, né, no programa na rádio, o momento da Ave Maria. Antes de falar a respeito disso, só um recado com relação ali que a Nara falou, isso eu acho muito importante, até quando teve um especial que você fizeram do aniversário do Fábio, eu tinha comentado. É importante compartilhar o conteúdo, dar o joinha, lá o gostinha, ou me gusta, como falam os espanhóis, porque o conteúdo de qualquer coisa é de graça para quem recebe, mas não para quem produz. Exatamente. Isso é uma coisa assim, é o mínimo de gentileza que você tem com qualquer produtor de conteúdo. Né? Quando eu vejo assim, às vezes eu dou uma olhada assim, palestras no YouTube, ou esse podcast, eu vejo ali, às vezes não gostei. Mas eu dou o gostinho pro cara, porque o cara teve o trabalho de fazer aquilo. Exatamente. Né? Então, aquilo chegou para mim de forma graciosa, né? Então, acho que o mínimo, como que é? Dá um like. Dá um like, né? Não custa nada, né? Exatamente. Para produzir, não. Produzir o conteúdo custa, no mínimo tempo. Exato. Né? Mas com relação à fé, a minha caminhada diante do Senhor, ela é bem complicada. Acho que como na vida de todo mundo, né? Eu tive os meus primeiros impulsos infiéis, né? Quando me perguntam assim, né, você é católico? Assim, eu sou um católico apostólico romano infiel e problemático, né? Eu tenho os meus problemas, não é culpa de Deus, mas são minhas culpas. Já muito jovem, né? Quando tinha lá os meus 13 anos, né? E se eu fosse lembrar isso, quando os alunos me perguntam, eu falo, gente, o ateísmo é a atitude mais preguiçosa que existe. Por quê? Porque é muito fácil você duvidar de Deus. Não precisa de muito esforço. O problema é que há em nós uma certa, aliás, é o próprio pecado original, né? Um tom de soberba muito grande. Eu até brinco assim, né? A gente aprende que 2 e 2 são 4, já acha que entendeu tudo. Exato. Né? Nossa, então eu estou aqui. Inclusive no livro A Essência do Cristianismo, que é um livro de um filósofo ateu, que é o Feuerbach, no prefácio é colocado uma sentença que diz assim: quando você saboreia a filosofia de forma superficial, você se torna ateu. Quando você saboreia ela de forma profunda, você retorna à religião. Ou, se preferir, você retorna à casa do pai. Né? E volta assim bem envergonhado, diga-se de passagem. Mas eu já tive assim, quando eu tinha meus 12 anos, tive as primeiras crises, né? Obviamente, depois quando fiquei mais velho, também tive novamente. E eu vejo assim que antes de chegar à crença, né? Mas a descrença ela é uma experiência humana. E o falecido professor Olavo, né, nas aulas dele, uma coisa que é interessante, o pessoal conhece, a grande maioria, é o Olavo dos videozinhos do YouTube e o Olavo das postagens do Facebook. Mas que é diferente do Olavo dos seus livros e o Olavo dos seus cursos. Não diferente no sentido de quem ele é, mas da forma de se comunicar. Aula é aula. E uma coisa que me chamava a atenção assim, que existe uma disciplina dentro da historiografia, né, que é as religiões comparáveis. O grande Papa,
das religiões comparadas é o historiador romano-americano Mircea Eliade. E é importante você ter esse aspecto de comparação. O Mircea Eliade, o Fritjof Schwann, né, que escreveu A Unidade Transcendente das Religiões. Só que o que ele faz assim, quando você compara as religiões, primeiro você percebe que são planetas muito distantes, são universos muito distantes, mas todos partem de uma unidade metafísica comum. Né? Ele fala assim, olha, haverá necessidade de algum dia se começar a realizar um estudo do ateísmo comparado. E aí exemplos bem simples. As razões que levam um judeu a se tornar ateu não são as mesmas que levam um cristão católico a se tornar ateu, ou um protestante a se tornar ateu, ou um hindu e assim por diante se tornar ateu. Eles são razões muito diferentes. E quais são? A resposta é clara, eu não sei, porque não existe esse estudo. Nunca ninguém se preocupou em comparar isso. Né? Outra coisa, as razões que levam um homem do século XVI a 17, 18, 19 a se tornar ateu são bem distintas de um homem do século XX e XXI. Né? Então veja, a experiência com a descrença, ela é uma experiência que todos nós em alguma medida tivemos, alguns de forma mais drástica e outros de formas menos drásticas. Né? Eu vou perguntar, professor, mas o que acontece? Gente, você tem que ter o maior respeito para as pessoas que têm essa experiência, porque veja, a relação do indivíduo humano com Deus é um drama pessoal. Né? Então, uma coisa muito simples, às vezes você passa por uma experiência traumática em sua vida. Né? Foi a primeira parte que eu comentei, que era o meu caso. Né? Eu comecei a entender um pouquinho, achei que entendi um pouquinho as coisas, Deus não existe. Nossa, muito bom. Né? E quando você olha para o mundo ao redor, né, você fala assim, pô, mas esse mundo ferrado todo, veja, é cômodo, é fácil. Mas tem experiências traumáticas que mexem com as pessoas. Né? Quando você perde alguém, né? Quando acontece uma tragédia em sua vida e você não consegue entender por que aquilo aconteceu contigo. É óbvio que muitas vezes as pessoas têm a sua vida abalada. Então veja, a relação com a crença e com a descrença são experiências muito pessoais. Né? E obviamente que eu pessoalmente tenho um profundo respeito. Quando eu vejo assim, uma pessoa que não fala assim, não, eu sou ateu, eu falei, puxa vida, cara, eu sei exatamente o buraco que você está. Eu sei perfeitamente que não adianta eu esfregar 5 vias para Deus, porque não vai funcionar, porque eu sei como é que é, porque eu fui. Não é assim que funciona a coisa. Né? Mas, enfim, como você mesmo falou, né? Essa experiência com quando a gente pensa assim, as ciências humanas, de um modo geral, não, a gente sempre relaciona com o figura de ser ateu. E uma coisa que é interessante que é a minha relação com o professor Olavo. O primeiro livro que eu li dele foi em 1998. Os 83 livros dele, o primeiro foi lá. E para o pessoal mais novo não consegue entender isso, que quando espera até anos 90, não tinha esse universo digital. Exato. Então, quando você ia conhecer um escritor, você lia o livro dele, aí você tentava garimpar aonde? A biblioteca. É bem diferente, né? Era o começo da internet. A primeira coisa que eu li dele foi uma entrevista que ele havia dado na revista República, que não existe mais. Eu sempre via na banca do Chaim, né? Eu olhei a primeira vez, foi em 97 que eu vi, 98 que eu vi o livro. Estava lá na estante, engraçado, um imbecil coletivo, né? Título diferente, daí lembra que era o que eu tenho, sexta edição, pior que as anteriores, né? Achei, porra, que divertido esse negócio, né? Mas deixei de volta. Aí passou um tempo, eu dou de cara lá com essa revista, e eu vi ele na capa. Olavo Carvalho, entrevista, vou ler essa entrevista. E eu comecei a ler, eu falei, cara, que esquisito esse negócio, né? Aí comprei o livro. Então, eu li todo ele, né? Daí estava começando a ter acesso à internet, daí eu conheci o site dele, baixei tudo que tinha, foi lendo. Aí tinha uma amiga minha, e ela chegou assim, me telefonado e falou, Darta, adivinha quem está em Guarapuava? Vai dar uma palestra no Kister. Isso era em outubro de 2000. Eu não faço ideia. Né? Olavo de Carvalho. Vamos lá então. Eu peguei ônibus, vinho e tal. E fui assistir a palestra, né?
sobre educação. Na época, na hora que é testemunha essas coisas aqui, você também, né? Tinha aqueles gravadorzinhos de fitinha, eu tinha comprado um no Parágua, certo? Eu queria gravar a aula e tal. Eu, com aquele gravadorzinho assim, gravei tudo, eu vi depois a preleção dele sobre. E aí teve um momento para as perguntas. Eu fiz a minha pergunta, né, que eu queria fazer para ele, foi bem legal. Aí depois que fizeram, ele teve um senhor. Ele chegou e pediu assim. Nunca me esqueço dessa pergunta e da resposta dele. Ele falou assim: professor, faça uma relação entre Deus e Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, né, o psicólogo judeu que foi preso em Auschwitz, né, o livro famoso dele, né, Em Busca de Sentido, Psicologia de Campo de Concentração, a experiência dele no campo de concentração. Aí a resposta. Então ele pegou o microfone para responder. A primeira coisa que ele falou assim: olha pessoal, primeiro, Deus existe e você não duvida daquilo que existe, porque duvidar daquilo que existe é negar aquilo que você está percebendo e mutilar a sua inteligência. Eu naquela época era um ateu todinho. Quando ele falou aquilo me incomodou. Assim, a primeira coisa que me veio à mente: como que um cara tão inteligente acredita em Deus? E aquilo ficou me incomodando pra caramba. E eu fui tentar entender por que ele cria em Deus, né? E eu comecei a ler o que ele leu e ler o que ele recomendava, né? Então, meu retorno na fé foi um retorno bem sofrido, né? E aí até teve um momento que me virou a chave, né? Falei assim: ó, eu não posso duvidar disso aqui, não tenho como duvidar disso aqui, porque se olha para todo lado, né? O Fritjof Schumann fala, né, que tudo que é bom e sublime converge para o alto. Exato. E aí eu comecei a ver, eu estava errado. E é um negócio que é legal, né, que você começa a perceber. E aí que é um negócio que é interessante, essa questão de, por exemplo, de você reconhecer os seus erros e voltar atrás. Graças ao bom Deus, eu tinha meus 20 e tantos anos ali. Por quê? Porque quanto mais tempo vai passando na sua vida e você vai mantendo um compromisso com certos erros, mais difícil é você abdicar deles. Ah, com certeza. Veja, isso tanto no sentido político quanto no sentido religioso, em qualquer sentido. Porque o que acontece? Você vai construindo a sua vida em cima daquilo. Então você tem que olhar para aquilo tudo e falar: eu errei, é muito complicado, porque é você negar a tua vida. Ou melhor, não é negar a expressão, é você demolir a sua vida. Tem uma fala da Clarice Lispector que fala... Adoro ela. Que ela até, eu não sabia, ela era, né? E ela teve uma perda significativa na vida, né? Uma situação complicada. E ela então disse que naquele momento, e aí ela estava dando um conselho, ela diz assim: eu sempre digo, eu não creio em Deus, mas que as pessoas creiam, porque nos momentos mais difíceis, pelo menos em algo, você tem algo que te sustenta, você tem algo, eu não tive isso. E aí a pessoa complementou: mas por que você não, né? Depois de tudo isso, ela disse assim: porque é muito difícil você nessa altura do campeonato, cara, eu tenho que me reconstruir para passar a fazer essa crença, né? E achei interessante isso para ela. Ela falou assim: é muitos anos numa crença, né? Veja, uma coisa que é interessante na própria experiência Clarice, veja, quando você descrê, não quer dizer que você nada crê, você crê em algo, né? O Chesterton, ele fala assim, que o problema do ateu não é que ele não acredita em nada, ele acredita em qualquer coisa. No fundo, quando você... que aí você entende o Antigo Testamento, você vê, né, que a luta a relação que tem ali o povo de Israel com Deus é a luta para eles abandonarem os hábitos de idolatria e voltarem o seu coração para Deus. É a experiência que todos nós temos, né? Que idolatria é o quê? É quando se coloca algo no lugar de Deus. Então, porque o C.S. Lewis fala isso, eu acho maravilhoso, que ele também, na juventude, ele foi ateu,
e por conta da própria influência do Chesterton e do Tolkien, né, ele acabou se convertendo ao cristianismo, fez parte de um grupinho de estudos de literatura que é muito top. E ele falava assim que há no coração do homem um vazio do tamanho do universo e que só Deus pode preencher, certo? E o que acontece? Quando a gente rompe nossas relações com Deus, e quando eu boto a fala do África, eu acho muito importante, eu falo, Deus existe. Detalhe, ele existe e é o centro da realidade. Então, você tem que abandonar uma crença para voltar os seus olhos para a realidade. E isso é difícil. É igual aquela... Permita esse parênteses aqui, bem simples. A gente pode dizer assim, que essa coisa de você voltar, a imagem, né, da volta para a casa do pai, que é a imagem do filho pródigo. Todos nós somos meio filho pródigos. Você imagina uma situação um pouco mais jocosa. Imaginemos, por favor, senhoras e senhores, imaginem. Vocês foram pegos em delito flagrante, né? A sua amada descobre, ou o seu amado descobre. Está aqui a verdade. Qual que é o nosso primeiro ato? Negar. É negar a realidade. Ou você pode voltar para uma imagem tão jocosa, volta para a imagem lá do livro do Gênesis. Aliás, se a gente lê com atenção os 6 primeiros capítulos do Gênesis, está descrita a psicologia humana ali. Não, obviamente, não, literal. Não, você tem camadas e camadas ali que se vai desdobrando. Mas é bem bacana quando você tem aquele momento em que, após comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, né, Deus, fala brincando assim, às vezes quando os alunos me perguntam, né, Deus aparece. E aí, Adão? Cadê tu, bro? Né? O que Adão e Eva fazem? Escondem-se. Veja, é a voz da verdade, né? É aquele que sustenta a realidade. Ele se comunica com você. Onde é que você está, velho? Quando a verdade bate em nós, o que nós fazemos? Nos escondemos, ou nos revoltamos, ou nos indignamos, né? Ou nos rebelamos. Mas eles se escondem, e aqui é uma coisa que é bem legal. Eles se escondem, aí o que eles usam para se vestir? Folhas de figueira. Veja, podiam ter pego folhas de bananeira, podiam ter pego qualquer outra coisa, mas por que folhas de figueira? É legal você falar, tudo na Sagrada Escritura tem um elemento simbólico. E o figo, né? O figo ele é um fruto com muitas sementes. E o que o figo simboliza? Uma cabeça cheia de pensamentos. Né? Então, todas as mentiras que nós contamos não vieram da realidade, vieram da nossa mente. Então, eles pegam folhas de figueira, porque eles estão cheios de ideias, para se esconder. Somos nós. Quando a gente está diante da verdade, qualquer uma delas, certo? Qual que é a nossa primeira reação? Encontrar alguma ideia para justificá-la. Não justificar a realidade, justificar a nossa mentira. A nossa mentira existencial, nosso engano existencial. Né? Machado, voltamos ao Machado. Fala assim, apenas pode conhecer a verdade um homem por inteiro, não pela metade. Né? E nós todos somos meio quebrados, meio pela metade. E admitir isso é foda. Desculpa a palavra. É muito difícil. Né? Então a gente vai negando. Eu amo Clarice. Agora assim, ela pega aquele formalismo burguês, né, da pseudo-burguês da vida brasileira e mexe de uma forma maravilhosa, né? Aquela superficialidade. Só que o que é interessante, e essa fala dela é legal, né? Eu não consigo reconstruir esse caminho. Por quê? Porque ela construiu a vida em cima de suas crianças. Eu acho mais dolorida uma das últimas declarações feitas pela Raquel de Queiroz, maravilhosa também. E ela já bem velhinha, bem debilitada, né? E ela, essa entrevista no YouTube, que ela fala assim, a senhora acredita em Deus? E ela, a fala dela é bem bacana, ela fala assim, não, eu não acredito. E é muito triste isso. Veja, ela sente aquele vazio terrível no peito dela, mas ela não consegue reconstruí-lo. Né? Então esse meu contato que eu tive com a obra do professor e com as obras dos autores que ele acabou que eu acabei conhecendo através dele, né?
me ajudaram muito. É bacana assim, quando eu falo assim que eu sou um católico infiel, não quer dizer que eu me esforço para ser infiel à igreja, não, é que eu reconheço que eu tenho os meus defeitos e que infelizmente eu sou fraco, como todo mundo é, né? Que é aquela coisa, tem muita gente que fala, não, eu sou, enche a boca. Não, putz, é só lembrar um pequeno detalhe, cara. Deus teve que enviar o seu Filho unigênito para limpar toda a porcariada que nós fazemos. Quando você começa a meditar sobre isso, certo? Primeiro assim, você começa a meditar sobre a simbologia disso. Depois você medita sobre a realidade histórica disso. Aí você medita sobre o aspecto ontológico e metafísico. O que isso implica? Eu comecei a olhar para aquilo e falei, poxa vida, tem um negócio que é muito errado comigo. Então eu tenho que tentar voltar a me aproximar de Deus. E aí uma coisa que é muito legal, que é a própria experiência de São Paulo, né? Tinha uma vez uma conferência do padre Paulo Ricardo sobre São Paulo, né? Que ele falava assim, São Paulo era um homem muito culto, né? Criado aos pés de Gamaliel, né? Então o cara era adepto, né? Fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado até o dia, né? Aquela coisa toda. E aí ele falou assim, ó, realmente, ele é como muitos de nós, acho muito legal depois, é como muitos de nós, temos uma grande formação, mas lhe faltava o quê? A experiência de comunidade. É que quando Cristo aparece para ele no caminho para Damasco, ele fala assim, Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Ele fala, Saulo, Saulo, porque me persegue. Então, Saulo não tinha essa experiência, ele não entendia, então ficou lá 3 dias ceguinho, né? E aí ele passa a ter essa experiência de comunidade, essa experiência de igreja, que daí é quando o Saulo se torna o nosso São Paulo, né? Ao ponto de fazer o que ele fez, né? Então eu acho interessante essa experiência desse contato com inúmeras pessoas. Até uma vez falando com um amigo meu, né? Tem essas discussões mas tem os católicos espirituais, tem muito disso, né? Católico customizado. E eu comentava com ele assim, cara, quando eu vejo esses influencers, né, pessoas de muita boa intenção e tal, mas a verdadeira fé a gente encontra, a gente encontra a verdadeira fé quando a gente convive com as pessoas que não fazem da fé uma forma de você se aparecer publicamente, né? O Luiz Fernandes, ele falava assim, desconfie de todo aquele que ganha sua vida com sua ideologia, né? Eu digo mesmo com relação a esse tipo de situações. E assim, quando você conversa, assim, você está mais próximo de Deus quando você convive com aquela senhorinha simplesinha, certo? Que está lá com seu joelho calejado, que está rezando, né? E que olha para a vida, né, com todas as dificuldades e ainda consegue ser gentil. E ainda consegue ajudar aquela comadre fofoqueira que falou mal dela. Quando você vai olhando para esse universo e você vai participando desse universo, então muitas das coisas vão se dissolvendo, né? Aquela soberba original nossa vai tomando uma outra forma, que até é muito bacana a própria conversão do C.S. Lewis, né? Que ele fala assim, foi a conversão mais decepcionante, que ele se tornou anglicano, e quando ele foi batizado, ele comenta assim, putz, eu tenho agora e ele já, a altura da vida se converteu, já era bem adiantado, eu tenho muita coisa para corrigir. E se tornou um grande apologista cristão que ele veio se tornar. A gente conhece muito as obras dele como as Crônicas de Nárnia, mas ele como apologista, ele tem uma série de obras assim, e até recomendo para os amigos internautas, né? 2 livrinhos bem bacanas. O primeiro de todos eles é Cristianismo Puro e Simples. É um negócio que é muito legal. E eu tive a felicidade de conhecer os tradutores de uma das edições do Cristianismo Puro e Simples. E uma coisa que eu falo assim, olha, o C.S. Lewis ele tem o dom da clareza. Se eu pudesse ter um milésimo do dom que ele tem, estaria muito feliz. Porque ele escreve de uma forma muito clara. Quando eu indicava esse livro, às vezes, para um adolescente, a primeira coisa que eu falo, nossa, o que é legal é que a gente lê e entende. Né? E o outro é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tem outras traduções que você acha na internet, são Cartas do Inferno.
Mas era uma série de crônicas que ele publicou no jornal, onde tinha um tio diabo, que é o Screwtape, não, é o Wordwood, e que manda uma série de conselhos para o seu sobrinho diabinho, que é o Wordwood, que é o tio, e o Screwtape é o sobrinho. E é muito interessante quando você vai lendo aquilo, você vai vendo o mundo moderno sendo desenhado. Não é o livro preferido do C.S. Lewis que ele escreveu, ele mesmo não gostava desse livro. Eu, pessoalmente, acho muito interessante porque ele retrata um pouco esse conflito que o homem moderno tem consigo. Mas assim, o ponto assim, que mais me trouxe assim, além desse contato com a vida em comunidade, eu tive a felicidade de conhecer um dos filhos do professor Olavo, e daí uma vez eu fiz uma pergunta para ele com relação ao Rosário, né? O Gonzaga de Carvalho Neto. Eu falei assim: Luiz, por que eu devo rezar o Rosário todo dia? E a resposta dele foi muito interessante. Ele falou assim: pela mesma razão que nós devemos o tempo todo recitar a saudação angélica, que é a primeira parte da Ave Maria, né? Ave, gratia plena, Dominus tecum. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. E quando ele falou aquilo, eu não entendi nada. Não entendi nada. Mas eu falei: não custa nada eu ficar rezando o rosário. Eu comecei a praticar o rosário. E aqui eu volto ao começo da minha fala. Nós somos uma caixa de ressonância. Quando a gente começa a ter a prática diária da oração, seja da leitura orante da Sagrada Escritura, né, seja no católicos ou protestantes, ou a prática do rosário, o que você está fazendo? Você está mudando o fundo da caixa de ressonância da sua alma. Então, coisas que antes a gente não percebia, né, porque de repente, como eu fiquei genial. Não. Porque a graça, ela te toca das formas mais simples e inusitadas. Então, quando você começa a ter essa prática, não tenho como explicá-lo, mas de fato aquilo foi mudando muito a minha maneira de perceber as coisas. Daí foi nessa época que eu comecei a ler Santo Afonso de Ligório, né? E eu comecei a ver tudo aquilo e falei: puxa vida, realmente estava muito errado. Né? Então, veja, não é uma coisa. Tem pessoas assim como Santo Agostinho, que é um santo da minha devoção, que a conversão é instantânea, né? Quando você pega lá é instantâneo o momento que ele tem a chave de virada, mas é um processo, óbvio, também gradativo, lento. Mas ele lá, quando chega aos seus 28 anos, imagina, você está lá ouvindo Torilete, de repente ele abre, né, Tome Leia abre lá e encontra aquela passagem lá de São Paulo. Veja, eu não tive essa experiência, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas elas procuram isso, né? E eu não sei se veja, cada indivíduo vai ter uma experiência muito única. Exato, é uma jornada muito particular. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Tem uma frase assim que é repetida por muitos pessoal da internet, né, que vai dizer assim: veja só aqui está você, aqui está o Paraná, aqui está o Brasil, aqui está a Terra, aqui está o Sistema Solar, aqui está a Via Láctea, aqui está o Universo. Olha só o teu tamanho, que insignificante, você todo soberbo. Sim, essa primeira parte é verdade. Agora vamos para a segunda. Pois é, nós somos desse tamanho insignificante. E mesmo assim, Deus te fez, te ama e quer te resgatar. Veja, então ao mesmo tempo, mas isso aí é apenas uma expressão emotiva e romântica? Não, então pensa uma coisa bem simples. Nós somos uma alma imortal. Todos nós aqui, os 13 que estamos ouvindo aqui. Este universo no qual nós vivemos, ele não vai existir para sempre. Uma única alma humana existirá por mais tempo do que toda a história da humanidade. Então veja, ao mesmo tempo que nós somos, me permito essa expressão que eu adoro, ao mesmo tempo que nós somos o subnitrato do pó de bosta, nós somos especial. Veja, um coração meramente humano não consegue conceber esse tamanho de amor. Que nós vemos uma coisa muito insignificante como um verme, nós esmagamos. Tem o Salmo, se faz memória, o Salmo 21, onde fala assim: eu diante de ti, Senhor, sou como um verme. Então, bem, este
olha para ti de maneira toda especial e fala, eu te quero de volta. Então, quando a gente começa a pensar, veja, tem essa tensão na realidade. Eu posso olhar somente para um lado e ver o lodo, que é produto da nossa vida. O lodo que há na vida é fruto nosso. Eu posso olhar para esse outro lado. Ou melhor, eu posso olhar esse lado imundo sob a luz desse lado. Veja, o universo é imenso e infinito. E mesmo assim, eu sou especial. Né? Então, quando a gente vai passar um tempo olhando, é difícil a gente ouvir isso e engolir. Mas quando a gente começa a refletir, não sobre o mundo, mas sobre nós mesmos. E, aliás, uma coisa que é muito legal, né? Quando eu vejo isso pela minha própria experiência, quando eu era jovem, eu havia muitas injustiças do mundo, os males do mundo, e não estou dizendo que eles não existam, mas toda vez que a gente faz isso, a gente fala assim, numa posição como se nós fôssemos a alma mais cândida que existe no mundo. Exato. Veja, e assim começa a perceber várias camadas de dissimulação e disfarce que existem dentro da gente. Exatamente. E não é legal. E não é confortável. Mas, e aí é legal, quando você lê os evangelhos com atenção, você percebe que Jesus é o cara que olha para todo mundo, ao mesmo tempo que ele faz o frágil se sentir forte, ele abala todos aqueles que se acreditam fortes. Então, eu acho que essa tensão e esse conflito não é um elemento externo à fé. Aliás, até o próprio termo fé, né? Fé não quer dizer crer naquilo que não se vê. Fides quer dizer confiar. Então, eu posso confiar em minhas parcas habilidades ou eu posso me abrir para confiar em Deus. Bem, a decisão de cada um, mas de um jeito ou de outro, alguma fé nós iremos nutrir. O problema é no quê? Então, a gente teve, tivemos uma prosa fantástica. Olha, gente, né, vocês viram que o rapaz fala. O rapaz é bom, né? O rapaz é bom. É bom no sentido de ser chamado de rapaz. Eu me lembrei, inclusive, logo que ele começou, então ele escrevia no jornal, né? Seu jornal físico. Talvez quem esteja nos vendo aí, vindo uma geração mais nova, nem saiba mais o que é, né? Mas existia um jornal físico. E a gente dizia para ele, você tem que escrever texto curto. Mas ele não conseguia, ele fazia uma página. E uma vez nós estávamos andando no interior e encontramos uma senhora que disse para nós, eu leio o jornal todinho, até aquela página que aquele rapaz escreve, eu não entendo nada no final, mas eu leio tudinho, todas aquelas palavrinhas, nunca me esqueci. Né? O importante, como diz assim, é que estava ali, né? De alguma forma ia ficando na pessoa. Então, foi um prazer muito grande. A nossa ideia, inclusive, era falar, tocar ainda mais um pouco, falar de política, de umas coisas, mas o tempo não nos permite, até porque nós sabemos que o próprio internauta desaprendeu, né, que o ler exige tempo, né? Então o pessoal gosta de coisa mais curta, mas os podcasts a gente percebe que as entrevistas o pessoal tem curtido, então isso também nos deixa muito felizes. Lembrando você que toda essa beleza que você está vendo aqui, desse cenário, desse espaço que fica aqui aconchegante para quem está nos acompanhando, é um trabalho da Marcenaria Trato Feito, aqui do município de Pinhão, que está diretamente ligada à loja Magazine, que tem à frente o Marcos, a Andréia, que vocês podem estar indo lá. Se você tem um sonho de fazer um projeto na sua casa, na sua empresa, é o lugar certo, com competentes, com profissionais muito competentes. Então, é muito bom estar aqui com vocês. A gente espera estar sempre contando com vocês. Toda quarta-feira aí, esse é o nosso 9º podcast de 2025. E foi muito bom ter você aqui conosco, Datan. Eu vou te dar 2 minutinhos para você dar tchau e você colocar nesse seu tchau a palavra gratidão. Gratidão? Ah, que bonitinho ali. Então, tá bom. Bem, galera, bem, obrigado aí por terem assistido a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. Estou muito feliz por estar aqui com você, na Naor, e
uma coisa assim tem uma frase do escritor francês Léon Bloy, né, que eu carrego comigo. Inclusive, quando o Papa Francisco assumiu, ele mencionou um trecho de uma obra do Léon Bloy. E o Bloy dizia o seguinte, né, nunca nos esqueçamos que todos nós somos mendigos ingratos. Lembrar que todos nós recebemos muito de Deus. Às vezes o muito que Deus nos deu, a gente pode achar que seja muito pouco. Mas é importante lembrarmos que tudo que nós recebemos é gracioso. A gente tem muito mais a oferecer do que a exigir. Quando a gente inverte essa lógica, a gente perverte a própria estrutura do nosso coração. Então é importante perguntar o que a gente deve exigir do mundo. Mas mais importante que isso é nós nos perguntarmos o que eu posso oferecer, não para o mundo, mas para aquela pessoa cujo nome você sabe, cujo endereço você conhece e com a qual você convive. A gente fala muito em mundo e esquecemos que nós somos não uma unidade estatística. Não. Nós somos pessoas de carne e ossos. Então, quando a gente fala da importância da vida em comunidade, nós lembrarmos, antes de qualquer coisa, eu sou um mendigo ingrato. Então, eu tenho que oferecer algo, não ao mundo, mas às pessoas. Isso é o tornar o muito que Deus me deu em algo maior. E como mesmo Léon Bloy dizia, né, não nos esquecermos, né, que a única infelicidade que existe neste mundo é o fato que nós não somos santos. Todo aquele que não é um santo, segundo o Léon Bloy, é um porco. Então veja, a gente lembrar que a gente tem muito mais a oferecer, e esse oferecer é gratidão. Não é a palavra, mas é a ação. Obrigado, gente. Aquele abraço. E nós contamos com vocês na próxima quarta-feira aí, com o próximo podcast, Falando de...